É evidente que depois da formação da FAP se colocou uma questão que foi a da sede. Nessa altura houve uma conjugação de vontades e uma conjugação de esforços junto da tutela para se obter a comparticipação da tutela. O próprio processo de criação da sede foi um processo muito feliz, na minha opinião. Porquê? Porque a sede provisória era a sede da Rua Miguel Bombarda, onde também se instalava o Jornal Universitário do Porto, mas eram instalações que não eram suficientes. E pronto, a Universidade do Porto cedeu os terrenos, na zona de Campo Alegre, e eu tive uma reunião com os dirigentes da FAP, onde apresentei uma ideia que foi muito bem aceita. Também estava o professor Carvalho Guerra e o Luís Soares, que foi o de se entregar um projeto a alunos. E portanto a ideia foi que se abriu um concurso entre os alunos da Faculdade de Arquitetura. Tivessem este projeto, iriam desenvolver o próprio projeto, portanto era o seu projeto final de curso. Teve o apoio da Universidade do Porto, teve o apoio da Câmara do Porto, teve o apoio da Universidade Católica, teve o apoio do Instituto Politécnico do Porto, teve o apoio da Portucalense, teve o apoio de diversos organismos do Governo. Quando foi escolhido o melhor projeto, por um júri que tinha as várias entidades envolvidas, de uma forma completamente transparente e mais ou menos credível, conseguimos, através de um protocolo, assegurar boa parte de financiamento para o arranque do projeto. Eu e o Oscar juntamos e cerramos durante o mês de setembro de 90, para aí. Eu lembro que nós temos ainda o esquiço que deu origem a esta imagem, numa discussão que estávamos a ter os dois, que era sempre umas discussões muito vivas, e numa várias discussões em que os dois tivemos a arriscar sobre um desenho, uma folha A4, da qual resulta esta ideia da entrada e deste porte de não ocupar os dois lotes. Éramos um grupo de trabalho de quatro colegas, trabalhávamos juntos, mas como a limitação do concurso era até 3 concorrentes, decidimos fazer 2 grupos de 2. E pronto, e obviamente trabalhávamos era quase uma prova secreta, que ninguém mostrava nada a ninguém e tal. E quando ganhamos nós, eles ficaram em segundos, quer dizer, foi ótimo, porque dentro do grupo dos 4 ficamos com o primeiro e o segundo prémio, e isso foi bastante simpático. Esse projeto demorou algum tempo, mas às vezes é preciso que as coisas demorem algum tempo e sejam bem preparadas para que depois corram bem. Nós desenvolvemos o projeto de tal forma exaustiva, que não há... Quando tudo o que está aqui feito foi pensado antes, não houve alterações em obra. É um processo realmente com muito desenho e uma obra muito pensada. Na altura, nós, vindo de uma escola como é a Faculdade de Arquitetura de Porto, com bastante rigor, e era a nossa primeira obra, realmente não queríamos deixar nada ao acaso e pronto, e foi bastante exaustivo. São milhares de desenhos feitos na altura, sem computador e tudo com grande rigor, e tudo, eram muitíssimos desenhos, foi tudo muito pensado. Realmente aqui uma diferença de 2 ou 3 centímetros para nós era se fosse meio metro hoje em dia, então portanto há um rigor. Nós o que quisemos também nesta sala era um pouco que as pessoas ao chegar cá acima se sentissem com elas mesmo, portanto que viessem cá discutir, não tivessem de certa forma paisagem para ver, que no fundo era dedicarem-se a trabalhar, e então realmente com um pequeno rasgo para esses momentos mais de, se calhar, de pensamento, olharem para fora, mas e também era como a função mais simbólica da Federação, de onde se tomam as decisões, de onde surgem as melhores ideias e de onde se recebem as pessoas, fizesse as pessoas subirem por todo o edifício e verem que a associação era um edifício com vida, e que chegavam depois ao topo do edifício onde realmente acontecem as coisas, se calhar, mais importantes. A escada, né? Toda esta escada é exuberante. Toda a sua formalismo, toda aquela suspenso, se calhar haveria outras formas mais económicas, mais práticas de fazer a escada. O princípio que queríamos que a Federação fosse a porta de acesso ao polo. E, portanto, que este vazio que está aqui é a nossa porta. E isto não nasce de um gesto, nasce de uma discussão intensa, de facto. Sobre de facto a ideia principal da união entre a Rua de Campo Alegre e o percurso pedonal do Polo
foi a base do projeto, quer dizer, havia sempre, o nosso desenho era a continuidade dos passeios que unificavam e realmente os estudantes passavam por ali. A Federação não era um organismo fechado, era uma coisa aberta aos estudantes, aberta à sociedade, às pessoas que passam pela rua, daí a necessidade de termos tanto vidro ao nível do resto do chão. Com a parede torta, de facto, quando nós ganhamos o concurso e tínhamos esta parede que dá aquele tal elemento que faz a transição entre os dois edifícios, não é? Ela não é torta porque nos apeteceu ser torta, porque achamos que era importante ter um elemento que fizesse a transição entre o edifício antigo e o edifício novo. A porta principal da FAP, que são sempre as portas da rua, não é? E a imagem mais para o transeunte, para as pessoas que estão na rua, era a porta que não existia, porque entretanto a porta da pré-existência nós pusemos um vidro fixo e deixou de haver porta porque não havia caixilho para abrir e portanto decidimos, só tínhamos umas escadas que depois havia o tal percurso que liga à entrada principal, mas sentíamos que era necessário marcar uma segunda porta, uma porta, qualquer coisa que para a pessoa que passa na rua decida entrar. E, portanto, fizemos aquela pala e quisemos dar a escala, obviamente, de porta para não se perder também. E ao fazer a escala e os degraus e as medidas e tal, aquilo foi feito para uma altura média do português. Obviamente que nestes anos verificamos que devíamos ser dado pelo menos 15 centímetros mais. Obviamente a construção teve alguns problemas na sua execução, houve uma paragem intermédia e houve um relançar da obra que teve novamente que ser apoiada, portanto houve uma extensão do apoio das instituições e houve uma extensão do apoio da tutela, mas esse processo mais importante do que a obra final, e a obra final é importante, foi a capacidade que houve em congregar responsáveis das instituições, responsáveis políticos e estudantes. E nós vinhamos tantas vezes aqui à obra, vínhamos aqui porque estávamos perto e entrávamos na obra, se víamos alguma coisa que não estava bem, dizíamos que não estava bem, não aceitamos. E aliás, uma das histórias que temos foi que paramos a obra em determinada altura. Demos ordem ao diretor da obra para preparar a obra, porque estavam a fazer aqui uns rebocos dentro da obra que nós achávamos que estavam mal feitos e mandamos para parar. E houve uma troca de fax na altura das ameaças do dono do empreiteiro a pedir-nos responsabilidades por termos mandado preparar a obra. E dessa reunião resultou o despedimento do diretor da obra. Sim, tivemos várias ao fim de um quarto de hora da reunião, em que nós apresentamos as nossas queixas e os nossos argumentos, o administrador da São José pediu um intervalo, chamou o diretor da obra fora e quando pediu uma imensa desculpa, mas que as coisas iam ser resolvidas. E no dia seguinte estava outro diretor da obra dentro da obra. Eles propuseram simplesmente à nossa direção um modelo que seria um modelo que abria as portas da queima à cidade e que traria com isso bilheteira e um encaixe financeiro que iria, no mínimo, era isso, foi a única coisa que lhes pedimos, no mínimo recuperem o dinheiro que nós gastamos, porque esse dinheiro era para construir a sede e nós tirámos-lo do bolo que era para a sede. O projeto, as obras de facto tinham estado paradas, conseguiu-se desbloquear, depois foi o processo todo da construção do edifício e o edifício ficou pronto, praticamente, totalmente pronto a ser, muito perto do fim do meu mandato, e por isso eu fui o presidente que acaba por concluir e ainda fiz a inauguração da sede, mas nunca lá estive, nunca ocupei nenhum dos lugares das salas da direção, mas também sem nenhum problema, com todo o gosto, e sempre que passo hoje pela cidade do Porto e vejo o edifício, é um gosto grande ver como ele está, ainda está conservado e é um edifício particularmente bonito e exemplificativo do que é o espírito da Federação Académica. A inauguração foi algo de uma alegria enorme, principalmente para nós, os que tínhamos estado nas reuniões, nas dezenas ou centenas não foram, mas foram largas dezenas de reuniões. Ainda me recordo, Luís e eu, aos pinotes da inauguração, por vermos que estava feito, porque estava aqui a casa, tínhamos a casa, era possível. Sei mais ou menos não. O que pensei na altura da inauguração
mas não tenho qualquer dúvida que a FAP ultrapassou de muito longe as perspectivas que para mim seriam o futuro daquele dia em que se inaugurava a FAP. Começando logo pela própria sede, pelo desbloquear da situação da sede, que foi logo dos primeiros no primeiro mês de mandato, que foi abrir a queima das fitas a todas as associações, independentemente de serem ou não serem da FAP. Foi a forma mais rápida que nós também encontramos de rapidamente termos resultados financeiros extremamente positivos na queima das fitas, porque passamos do que seria uma queima das fitas de 30 e poucos mil estudantes para uma queima das fitas que passou, julgo eu, os 60 mil, com todas as pessoas a mais envolvidas. No segundo ano abrimos por completo e todas as faculdades quiseram, todas as associações tinham as suas barraquinhas e no fundo o que acabou é que a queima se transformou naquilo que é a grande festa dos estudantes da cidade do Porto e o espaço de agregação de toda a gente e, olha, permitiu-nos a todos, uma das razões fundamentais foi pagar a sede que hoje existe para a direção da Federação, foi paga com o dinheiro precisamente dessa queima das fitas de 96. A minha é uma sensação ótima, agradável, saber que ao fim destes anos, ainda por cima temos que ter em consideração que é um espaço que é usado por muitas pessoas que mudam de 4 em 4 anos, ou de ano a ano, que o usam, uns usam melhor do que outros, mas muitas vezes o uso é intensivo e mau, não é? E apesar de tudo o edifício resistiu a tudo isso. E hoje realmente estou super contente de estar aqui e de ver que estão pessoas preocupadas com isso e com a obra. Até porque o edifício é um edifício de muito boa qualidade e mostra, por outro lado, enfim, que os produtos da Universidade também são de boa qualidade. E a verdade é que, ao contrário de outras associações de caráter federativo foram criadas noutros pontos do país, esta também beneficiou para a sua afirmação, poucos anos depois de ter sido criada, de um edifício que não foi oferecido, foi construído, foi sofrido, foi pensado por estudantes para que tivesse uma ocupação estudantil. Não era um luxo, representava bom gosto. E por outro lado era icónico, porque estava a ligar a cidade à universidade. Tem sido sempre uma congregadora de vontades na realização de muitos dos projetos que foi capaz de levar a cabo. E talvez por isso, talvez porque conseguiu congregar essas vontades, é que a FAP conseguiu fazer ou ter a obra que tem até hoje. E que apesar de todos os anos que se passaram, eu hoje senti uma alegria imensa em estar aqui e sentir que isto ainda é um edifício vivo.